Eu estava sentada na minha pequena mesa de jantar quando o telefone tocou de forma insistente. Era o número do meu pai e meu coração sempre acelerava quando ele ligava sem aviso prévio. Atendi com um oi tímido, mas a resposta veio em forma de um grito ensurdecedor do outro lado. Meu pai estava furioso e eu não conseguia entender o motivo de tanto ódio naquela voz rouca. Ele perguntava se eu estava zombando da cara deles com aquela quantia miserável que eu enviava. Eu fiquei paralisada tentando processar as palavras duras que saíam como navalhas pelo alto-falante. O dinheiro que eu enviava todos os meses era fruto de muito suor e sacrifício pessoal. Eram 4.000 reais que faziam muita falta no meu orçamento de funcionária de uma fábrica. Mas meu pai gritava que Vitória era filha de ouro e que ela sim ajudava a família. Segundo ele, minha irmã modelo enviava fortunas enquanto eu mandava apenas 20 reais por mês. Tentei explicar que havia um erro enorme e que eu estava cumprindo minha parte com rigor. Afirmei que os 4.000 reais saíam da minha conta diretamente para a conta deles todo mês. Meu pai soltou uma risada de deboche e disse para eu não mentir de forma tão descarada. Ele disse que Vitória era inteligente e bem-sucedida demais para precisar mentir sobre o dinheiro. Minha mãe pegou o telefone e começou a me criticar dizendo que eu era uma filha egoísta. Ela dizia que eu vivia uma vida de luxo sozinha enquanto eles passavam por dificuldades reais. Minha mãe me mandava aprender com minha irmã, que era um exemplo de gratidão e amor. As palavras dela doíam mais que os gritos do meu pai porque eu sempre fui deixada de lado. Desde pequena eu era a sombra da beleza de Vitória e aceitava as roupas velhas dos vizinhos. Eu usava trapos usados enquanto minha irmã ganhava vestidos novos e aulas de tudo que desejava. O favoritismo era tão claro que eu precisei dormir na sala de estar para ela ter um quarto. Eu dormia debaixo dos retratos dos meus avós, sentindo o frio da indiferença dos meus pais. Meus avós eram os únicos que me amavam de verdade e meu avô escolheu meu nome Olivia. Ele dizia que eu deveria ser forte como uma oliveira e florescer mesmo em tempos de seca. Aquelas memórias eram meu único refúgio contra a rejeição constante que eu sofria naquela casa. Eu trabalhava em uma empresa de alimentos e morava em um estúdio minúsculo para economizar tudo. Para conseguir enviar os 4.000 reais eu trabalhava como segurança de obras nos finais de semana. Eu aguentava o sol escaldante do verão e o frio congelante do inverno para ajudar quem me desprezava. Deixava de comer bem e não comprava uma peça de roupa nova há mais de 2 anos seguidos. Tudo isso para ouvir que eu era uma mentirosa e que minha contribuição era uma piada de mau gosto. A ideia de enviar o dinheiro com o nome artístico Arco-Íris foi uma sugestão da própria Vitória. Ela disse que seria uma surpresa linda para os nossos pais e eu acreditei na sua bondade falsa. Eu não sabia que Arco-Íris era o nome que ela usava na agência de modelos dela. Vitória planejou cada detalhe para roubar meu esforço e me transformar na vilã da nossa família. Enquanto ela brilhava com o meu dinheiro, eu era humilhada por telefone como se fosse um nada. Desliguei o telefone sentindo um vazio enorme no peito e uma vontade imensa de apenas sumir. O silêncio do meu estúdio parecia gritar todas as injustiças que eu vivi desde a minha infância. Eu olhei para minhas mãos calejadas do trabalho pesado na obra e senti uma raiva crescendo. Pela primeira vez em 28 anos eu senti que o ciclo de abusos precisava ser quebrado. Se eles achavam que eu mandava apenas 20 reais, então era exatamente isso que eles teriam agora. Decidi que não deixaria aquela humilhação passar em branco e tomei uma decisão drástica naquela noite. Entrei no aplicativo do banco com as mãos trêmulas e cancelei a transferência agendada para o próximo mês. Se meu pai acreditava que eu enviava apenas 20 reais, ele teria que lidar com o zero absoluto. Eu precisava entender como aquela mentira tomou proporções tão grandes e quem estava por trás de tudo. Liguei para minha amiga Nati, que trabalha com consultoria e sempre foi muito racional e observadora. Nati aceitou almoçar comigo no dia seguinte em um restaurante simples perto do trabalho dela no centro. Contei toda a história sobre as ofensas do meu pai e a mentira descarada da minha irmã Vitória. Falei sobre os turnos extras no canteiro de obras e sobre como eu estava esgotada fisicamente. Minha amiga ouviu tudo em silêncio e seus olhos mostravam uma mistura de pena e de profunda indignação. Ela me perguntou se eu tinha certeza de que meus pais realmente precisavam de tanto dinheiro assim. Nati me explicou que era muito estranho pessoas novas terem dívidas tão altas sem um motivo claro.
Ela prometeu usar seus contatos para investigar o que estava acontecendo de verdade na vida deles. Eu voltei para o trabalho sentindo um peso sair das minhas costas, mas a tristeza ainda persistia. Passei as semanas seguintes focada apenas em mim e voltei a dormir horas decentes pela primeira vez. Não precisei mais ir ao canteiro de obras e usei o tempo livre para estudar para uma certificação. 2 meses se passaram sem que eu desse sinal de vida ou enviasse qualquer centavo para casa. Naty me ligou em uma tarde de chuva com informações que fizeram meu sangue ferver de imediato. Ela descobriu através de conhecidos da agência que Vitória quase não tinha trabalhos como modelo profissional. Minha irmã usava o dinheiro que eu enviava para comprar roupas de grife e pagar tratamentos caros. Ela dizia para as amigas que eu era sua fonte de renda e que me manipulava facilmente. A investigação de Naty foi ainda mais fundo e revelou a podridão completa dos meus pais também. Minha mãe estava gastando fortunas em bolsas de luxo para exibir para as vizinhas do bairro antigo. Meu pai tinha parado de trabalhar e passava os dias apostando em jogos de azar de forma compulsiva. Eles não tinham dívida nenhuma por minha causa e estavam apenas sugando meu sangue para viverem como ricos. Toda aquela história de sacrifício familiar era uma encenação barata para me manter presa ao trabalho duro. Senti uma mistura de nojo e libertação ao descobrir que fui enganada pelas pessoas que deveriam me amar. Eu era a única que trabalhava de verdade enquanto eles aproveitavam a vida com o meu esforço físico. Minha irmã era uma farsa que não tinha talento nenhum e precisava do meu dinheiro para parecer famosa. Meus pais eram cúmplices de um plano cruel para me transformar em uma escrava financeira para sempre. Olhei para o espelho e prometi que a Olivia boazinha e submissa tinha morrido naquele exato momento. Foquei todas as minhas energias nos estudos e na minha carreira dentro da empresa de alimentos. A certificação de consultora para pequenas empresas era o meu passaporte para uma vida muito melhor e estável. Eu não queria mais ser apenas uma funcionária comum que aceitava ordens sem questionar o meu valor. Naty me incentivava todos os dias e dizia que eu tinha um potencial enorme escondido por trás da timidez. Eu comecei a florescer como meu avô previu e o brilho nos meus olhos estava voltando. Enquanto eu crescia em silêncio, a tempestade estava se formando na casa dos meus pais e de Vitória. Sem os meus R$ 4.000 mensais, a vida de luxo deles começou a desmoronar como um castelo de areia. Eu sabia que o telefone tocaria em breve com cobranças e novas mentiras para tentar me sensibilizar. Mas eu já não era mais aquela menina que aceitava restos e dormia na sala com os mortos. Eu estava pronta para enfrentar a verdade e dar o troco que cada um deles merecia receber. O meu telefone começou a tocar loucamente em uma manhã de sábado e eu já sabia quem era. Vitória gritava do outro lado da linha perguntando por que eu tinha parado de enviar o dinheiro. Ela parecia fora de si e dizia que os nossos pais estavam passando por necessidades por minha culpa. A voz dela estava carregada de uma arrogância que eu não aceitava mais ouvir passivamente como antes. Eu respondi com calma que estava sobrecarregada com minha própria vida e que não tinha mais fundos. Vitória começou a me insultar dizendo que eu era uma irmã ingrata e que devia tudo aos pais. Ela disse que a carreira dela como modelo estava em um momento crucial e precisava de apoio. Eu ri alto e perguntei se o apoio era para comprar maquiagens caras e roupas de marcas famosas. Minha irmã ficou em silêncio por um segundo e depois começou a chorar de forma falsa e teatral. Ela tentou dizer que eu estava imaginando coisas e que a vida de modelo era muito difícil. Desliguei o telefone na cara dela e senti uma satisfação que nunca tinha experimentado na minha vida. Uma semana depois, a campainha do meu pequeno estúdio tocou com uma força que parecia querer derrubar a porta. Lá estavam meus pais e Vitória com expressões de puro ódio e indignação estampadas em seus rostos cansados. Eles entraram sem ser convidados e começaram a revistar meu apartamento com os olhos julgando cada detalhe simples. Meu pai exigiu que eu depositasse imediatamente os 2 meses de pagamentos que estavam em atraso com eles. Minha mãe disse que eu era a filha mais velha e que tinha a obrigação de cuidar do bem-estar deles. Eu perguntei sobre a dívida que Vitória tinha mencionado e vi meu pai desviar o olhar com rapidez. Ele admitiu com uma coragem cínica que usaram a herança dos meus avós para pagar a faculdade da Vitória. Disseram que não havia dívida real, mas que precisavam de dinheiro para manter o padrão de vida atual. Ficou claro que eles me viam apenas como uma máquina de fazer dinheiro para sustentar os luxos deles.
Eu olhei para os três e disse que não enviaria mais nenhum centavo para aquela casa de mentiras. Minha mãe gritou que não precisava de uma filha como eu e que eu estava expulsa da família. Eles disseram que usariam o restante das economias do meu avô que deveriam ser minhas por direito legal. Eu senti as lágrimas queimarem meus olhos, mas não deixei que nenhuma delas caísse na frente daqueles monstros. Disse que eles podiam fazer o que quisessem, mas que nunca mais me procurassem para pedir qualquer ajuda. Vitória me olhou com um desprezo profundo e disse que eu morreria sozinha naquele buraco de apartamento. Eles saíram batendo a porta e eu caí no chão sentindo o peso de ter perdido minha família. Mas logo aquela dor foi substituída por uma clareza mental que eu nunca tive em toda a minha jornada. Eu estava finalmente livre das correntes invisíveis que me prendiam ao egoísmo e à maldade daquelas pessoas. Era hora de usar todo aquele dinheiro que eu economizaria para investir apenas no meu próprio futuro. Nati me ligou logo depois e eu contei sobre a visita desastrosa e a expulsão definitiva da família. Minha amiga disse que isso era a melhor coisa que poderia ter acontecido para minha saúde mental. Ela me contou que Vitória estava tentando dar um golpe em uma agência nova para conseguir dinheiro fácil. Parece que minha irmã estava desesperada para manter a fachada de sucesso que ela nunca teve de verdade. Eu apenas desejei boa sorte para ela e foquei totalmente no meu exame de certificação profissional. Os meses seguintes foram de dedicação total ao trabalho e aos estudos constantes no meu tempo livre. Eu mudei meu visual e comecei a cuidar da minha saúde com uma dedicação que eu nunca tive antes. A Olivia simples e sem graça estava dando lugar a uma mulher confiante e muito bem preparada. Eu sabia que o destino ainda guardava uma surpresa para aqueles que tentaram me destruir por pura ganância. O florescer da oliveira estava apenas começando e nada mais poderia me impedir de crescer agora. O tempo passou voando enquanto eu me dedicava corpo e alma aos meus novos objetivos de vida. Recebi o resultado do meu exame de certificação e quase não acreditei quando vi minha aprovação final. Agora eu era oficialmente uma consultora de pequenas empresas habilitada para atuar no mercado de alto nível. Nati me indicou para uma vaga em uma consultoria renomada onde ela já trabalhava como gestora sênior. Fui aprovada na entrevista e meu salário deu um salto tão grande que minha vida mudou completamente. Com o novo emprego e a renda estável eu mudei meu guarda-roupa e cuidei da pele. As pessoas no trabalho agora me olhavam com respeito e admiravam minha competência técnica em cada projeto. Eu não era mais a menina assustada que aceitava restos e trabalhava sob sol e chuva pesada. Mudei para um apartamento maior e bem mais moderno que ficava localizado em um bairro nobre. A vida estava sorrindo para mim porque eu finalmente decidi priorizar meus próprios sonhos e minhas necessidades. Enquanto isso, as notícias sobre minha família chegavam através de conversas aleatórias e das redes sociais. Vitória tinha entrado em um esquema perigoso ao tentar ingressar em uma agência de talentos muito duvidosa. Ela acreditava que seria uma atriz de sucesso mundial e convenceu meus pais a investirem tudo nela. Meu pai usou todo o dinheiro da sua rescisão de aposentadoria antecipada para financiar esse sonho maluco. Eles pagaram uma fortuna para essa agência sem assinar nenhum tipo de contrato formal ou garantia legal. O golpe foi certeiro e em pouco tempo todos os contatos daquela agência simplesmente desapareceram no ar. Meus pais ficaram desesperados ao perceberem que tinham perdido cada centavo das economias de uma vida inteira. Vitória não tinha mais como sustentar a mentira de modelo de sucesso e começou a se descontrolar. Ela passava as noites em boates tentando esquecer o fracasso e gastava o que não tinha em bebidas. A beleza que ela tanto se orgulhava começou a desaparecer sob o peso do estresse e do álcool. Eu soube que eles foram despejados da casa onde moramos a vida toda por falta de pagamento. A ganância deles os levou a pedir empréstimos com juros altíssimos que agora eles não podiam pagar. A empresa de cobrança começou a ligar até para mim tentando localizar o paradeiro do meu pai devedor. Eu respondi friamente que não tinha nenhuma relação com aquelas pessoas e que eles eram perfeitos estranhos. Senti uma ponta de tristeza, mas logo me lembrei de como fui tratada quando eu mais precisei. Um dia eu estava saindo do meu novo prédio luxuoso quando vi 3 figuras patéticas me esperando. Eram meus pais e Vitória com roupas gastas e rostos que mostravam o sofrimento dos últimos meses. Eles ficaram em choque ao me verem elegante saindo de um lugar que eles nunca poderiam pagar.
Meu pai veio em minha direção com as mãos estendidas pedindo um pouco de dinheiro para comer algo. Minha mãe chorava dizendo que eles foram enganados e que eu era a única esperança que restava. Vitória tentou manter o orgulho, mas acabou implorando por um empréstimo para tentar recomeçar sua carreira falida. Eu olhei para eles sem sentir nenhuma raiva ou desejo de vingança, mas sim uma profunda indiferença. Disse que com o salário do meu pai e o esforço da Vitória eles poderiam se virar bem. Lembrei a eles que fui expulsa da família e que agora eu seguia os conselhos do meu avô. Eu floresci sozinha enquanto eles escolheram o caminho da mentira e da exploração de quem os amava. Chamei a segurança do prédio para retirar os 3 da calçada, pois estavam incomodando os outros moradores. Vi pelo retrovisor do meu carro eles sendo escoltados para longe enquanto eu seguia para o trabalho. Era o fim de um capítulo doloroso e o começo de uma era onde eu mandava no meu destino. Eu sabia que eles colheriam exatamente o que plantaram durante todos aqueles anos de injustiça e desprezo. Minha consciência estava tranquila e meu coração estava pronto para as novas alegrias que estavam por vir. Meus pais declararam falência logo depois daquele encontro desastroso na porta do meu prédio de luxo. Eles perderam tudo o que tinham e precisaram se mudar para um apartamento minúsculo em um subúrbio distante. A casa onde crescemos foi vendida para pagar parte das dívidas enormes que eles acumularam com o golpe. Meu pai, que antes se recusava a trabalhar, agora precisava desesperadamente de qualquer ocupação para conseguir sobreviver. Ele acabou sendo contratado por uma agência de empregos temporários para serviços braçais em grandes obras urbanas. O destino foi tão irônico que meu pai foi enviado para trabalhar justamente no canteiro onde eu trabalhava. No primeiro dia de serviço, o supervisor dele era o mesmo homem que sempre me tratou bem. O chefe olhou para o meu pai e disse que ele teria que se esforçar muito ali. Ele comentou que antes havia uma moça jovem que trabalhava pesado para enviar dinheiro aos pais ingratos. O supervisor disse que gostaria de ver o rosto dos pais que faziam a própria filha sofrer. Meu pai ficou em silêncio absoluto, sentindo o peso daquelas palavras duras como o concreto da obra. Ele percebeu que as pessoas ao redor sabiam do meu sacrifício enquanto ele vivia no luxo falso. Enquanto isso, Vitória tentava sobreviver trabalhando na noite em bares e boates de quinta categoria de luxo. Sua personalidade arrogante e egocêntrica fazia com que ela fosse demitida de todos os lugares muito rapidamente. Os clientes não aceitavam o tratamento dela e ela acabou perdendo o brilho que um dia tanto exibiu. O consumo excessivo de álcool mudou o rosto de Vitória e ela ganhou peso de forma muito desordenada. A história de que ela tinha sido uma modelo famosa agora parecia apenas um delírio de uma bêbada. As outras funcionárias do bar zombavam dela e diziam para ela olhar no espelho antes de falar. Ela vivia em um quarto alugado e não tinha mais contato com as amigas ricas do passado glorioso. Meus pais e minha irmã estavam colhendo cada semente de egoísmo que plantaram com tanto vigor antes. Eu recebi essas notícias através de Nati, que ainda acompanhava o rastro de destruição daquela família tóxica. Eu não sentia prazer no sofrimento deles, mas sentia que a justiça divina tinha finalmente sido feita ali. Eu continuei crescendo na minha empresa e me tornei líder de uma equipe de consultores muito talentosos. Minha vida financeira estava completamente organizada e eu finalmente comecei a desfrutar de viagens e bons jantares. Eu planejava mudar para um apartamento ainda maior e mais perto do escritório para ter mais conforto. Eu decidi que nunca mais permitiria que alguém usasse minha bondade para tirar proveito da minha vida. Aprendi que o amor de família não deve ser uma via de mão única baseada apenas em dinheiro. Eu era uma mulher nova e o passado de segurança de obra agora era apenas uma lição. Minha pele estava radiante e meus olhos brilhavam com a confiança de quem venceu todos os obstáculos. Eu estava pronta para celebrar a vida e as novas oportunidades que surgiam em cada novo amanhecer. Nati me convidou para o seu casamento, que seria realizado em uma capela linda de frente para o mar. Eu aceitei com alegria porque ela foi a única que estendeu a mão quando eu estava no fundo. Preparei um vestido elegante e me senti em paz comigo mesma pela primeira vez em muitos anos. Eu sabia que aquele evento marcaria o encerramento definitivo de um ciclo de dor e muito sofrimento. A oliveira tinha florescido e agora os frutos começavam a aparecer com toda a sua doçura natural. Fui ao casamento sentindo uma leveza na alma que eu nem sabia que era possível um dia sentir. O mar azul e o céu aberto pareciam abençoar a minha nova fase de liberdade e de amor.
Eu não olhava mais para trás com amargura, mas sim com a gratidão de ter sobrevivido ao caos. Minha família biológica era passado e eu estava construindo uma nova família baseada no respeito e lealdade. O futuro estava logo ali na frente e eu estava pronta para abraçar cada momento com alegria. O casamento de Nath estava deslumbrante com o sol se pondo sobre as ondas calmas do mar. Minha amiga parecia uma rainha caminhando em direção ao altar com um sorriso de pura felicidade radiante. Eu estava na primeira fila sentindo uma emoção profunda por ver alguém tão bom encontrar o amor. Nath sempre foi meu porto seguro e vê-la realizar seus sonhos me dava forças para continuar. Ao lado dela o noivo transbordava alegria e eu sabia que eles construiriam algo realmente sólido e belo. Durante a festa Nath se aproximou de mim com aquele brilho travesso que ela sempre carregava nos olhos. Ela disse que eu precisava parar de focar apenas no trabalho e abrir meu coração para a vida. Nath me lembrou que eu conquistei minha liberdade sozinha e que agora merecia ser cuidada e amada também. Eu sorri e agradeci de todo o coração por ela ter me resgatado daquela escuridão familiar tão profunda. Prometi que enfrentaria meus sentimentos e que não teria medo de ser feliz em todas as áreas. Enquanto a música suave tocava ao fundo, um homem se aproximou do nosso grupo de forma elegante. Nath o apresentou como Davi, um amigo de longa data que era arquiteto e dono de empresa. Davi tinha um sorriso charmoso e olhos que pareciam ler a minha alma com muita gentileza imediata. Nath brincou dizendo que nossas personalidades eram idênticas e que o destino finalmente tinha nos unido ali. Nós dois rimos juntos e eu senti uma conexão instantânea que nunca havia sentido por ninguém antes. Conversamos por horas sobre planos de vida e sobre como superar as dificuldades nos torna muito mais fortes. Davi ouvia cada palavra minha com uma atenção genuína que me fazia sentir especial e muito valorizada. Ele não se importava com o meu passado de sofrimento, mas admirava a mulher poderosa que me tornei. Trocamos números de telefone e combinamos de jantar juntos na cidade assim que voltássemos daquela viagem linda. Senti que pequenas flores estavam crescendo dentro de mim, marcando o início de uma primavera interna eterna. Olhei para o céu estrelado e fiz uma oração silenciosa para o meu avô que estava lá em cima. Agradeci por ele ter escolhido o nome Olivia e por ter me ensinado a nunca desistir de lutar. Eu finalmente floresci como ele previu e as feridas do passado agora eram apenas cicatrizes de guerra. Não havia mais espaço para o ódio ou para a mágoa contra meus pais ou contra minha irmã. Eu estava ocupada demais vivendo a minha própria luz para me importar com a sombra alheia deles. O casamento chegou ao fim, mas o meu novo começo estava apenas dando seus primeiros passos firmes. Eu voltei para casa sentindo que o mundo era um lugar cheio de cores e de possibilidades infinitas. O trabalho estava indo bem e o amor batia à minha porta de uma forma leve e natural. Eu ia desfrutar de cada segundo dessa nova vida que conquistei com tanto suor e muita dignidade.